Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso Balcão Pop. Aqui é o Sr. Balcão, como sempre. E eu estou aqui hoje para fazer um vídeo que eu prometi faz uma porrada de tempo. Faz muito tempo que eu prometi esse vídeo. E agora, esse final de ano, eu quero finalmente cumprir as minhas promessas que estão aí atrasadas, que é o ranking antes de Watchmen. Nós vamos pegar todas as HQs de antes de Watchmen e ranqueá-las da pior à melhor. É um ranking ao mesmo tempo que é um top 10, porque são 10 spin-offs de Watchmen que foram lançados nessa série. Deixem seu like, compartilhe depois caso vocês gostarem, deixe nos comentários o que você acha de Antes de Watchmen das HQs e, claro, se inscreva no canal, entendeu? Eu sei que tem muitas pessoas aí que acompanham os vídeos e que não estão inscritas, então, por favor, dê uma chance pro nosso canal. Tem muito vídeo aqui maneiro, muita coisa pra sair. Inclusive, o próximo vídeo de Watchmen é um vídeo comparando a série da HBO com o Doomsday Clock da DC, para descobrir, afinal de contas, qual a melhor continuação de Watchmen já feita. Então vamos começar. Primeiramente, algumas considerações finais. Caso vocês não saibam, o Alan Moore, na época em que ele ainda estava de boa com a DC, ele tinha o plano de fazer um spin-off de Watchmen. Se não me engano, era um prequel de Minuteman. Na verdade, o Alan Moore era tão de boa com a DC que ele estava até ajudando na adaptação para o cinema. Lá na época que a HQ saiu, antes da HQ ser concluída, já havia sido vendido os direitos para um filme e o Alan Moore estava sendo conselheiro desse filme. Obviamente, deu muita merda entre a DC e o Alan Moore. Eu sei que muitas pessoas acham o Alan Moore um rancoroso, chato, ranzinza, mas por isso eu já vou começar esse vídeo deixando a recomendação do livro, a biografia do Alan Moore. Essa aqui é O Mago das Palavras, mas tem outra que é mais difícil de encontrar. As duas valem muito a pena. A biografia do Alan Moore, você vê a história dele muito bem contada e você entende o que aconteceu na vida dele. Então eu acho muito importante vocês entenderem a vida do Moore, o que aconteceu com ele antes de simplesmente criticá-lo. Apesar da DC ter sido uma grande filha da puta com Alan Moore na parte de direitos de Watchmen, ela pelo menos teve um respeito pelo Alan Moore na questão de esperar o cadáver esfriar até ela ir mexer, até ela ir fuçar no baú de ouro de Watchmen de novo. Então passaram anos e anos e anos sem nada de Watchmen sendo feito, com aquela HQ se tornando cada vez mais a obra concreta que era, aquela coisa fechada e essencial para todo mundo que é fã de quadrinhos ou de obras de arte em geral. Até que eventualmente tivemos o filme do Zack Snyder de 2009, que eu já deixei minha crítica aqui no canal também, e com isso trouxe de volta toda a vontade da DC de fazer uma porrada de coisas com o Watchmen. E aí a primeira coisa que surgiu foi desenterrar esse projeto de uma prequel de Watchmen, estender esse projeto para um monte de personagens, chamar uma galera e botar para funcionar. Já na época foi considerado uma das ideias mais infames dos quadrinhos, mas eu acho que agora que a gente já teve Doomsday Clock, continuação da HBO, tá tendo uma minissérie do Rorschach pelo Tom King, agora que meio que já virou outra segunda-feira fazer coisa de Watchmen, eu acho que ninguém mais tem, tipo assim, tanto asco diante de Watchmen quanto já teve um dia. A primeira coisa que eu acho um pouco estranha em Antes de Watchmen foi a escolha dos criadores, a escolha dos roteiristas. Convidaram cerca de 4 roteiristas, o Darwyn Cook, o Lee Wayne, o Brian Azzarello e o J. Max Straczynski. Então convidaram só 4 autores para 10 histórias. E aí eu já começo a achar estranho, assim. Se a ideia é que haja uma pluralidade de visões em cima da obra do Alan Moore, por que chamar só 4? Por que não chamar um autor por obra? Mas se a ideia era manter uma certa consistência entre os quadrinhos, por que não chamar só um roteirista para a série toda? Porque isso ia ajudar muito na constância. Porque um grande problema diante de Watchmen é que os quadrinhos em si não parecem muito conectados uns com os outros. Cada um parece uma coisa meio uma coisa meio fechada, uma coisa meio estranha. Os quadrinhos não conversam tão bem uns com os outros. Isso torna o material muito inconsistente. Eu acho que faria muito mais sentido deixar tudo na mão de um roteirista só. E dado, eu já vou adiantar isso aqui, que o J. Michael Straczynski foi o grande astro dessa série, na minha opinião. Foi o que escreveu as melhores histórias. Na minha opinião, Antes de Watchmen deveria ter sido todo escrito pelo J. Michael Straczynski. Outra coisa que eu já acho mais legal da série é a pluralidade de desenhistas. Isso sim teve uma grande variedade. Cada quadrinho foi desenhado por um artista diferente. Mas talvez a maior virtude de Antes de Watchmen seja demonstrar
o quanto o Watchman é perfeito. Porque uma coisa que você vai perceber se você for ler esses quadrinhos de Watchman é que a maioria deles foi construído em cima de pequenas passagens de Watchman. Uma coisa muito parecida com o Han Solo da Disney, que o filme todo é pegando frases do Han Solo no episódio 4 e transformando aquilo num filme todo. 70% de tudo que aparece já estava muito explorado em Watchmen. Watchmen, em apenas 12 edições, conseguiu fazer uma exploração tão perfeita do universo que o Alan Moore e o Dave Gibbons criou, que meio que tornou desnecessário qualquer outro acréscimo àquilo que tinha sido feito. Mas enfim, dado as minhas considerações iniciais, vamos começar o nosso ranking. Então vamos começar com, em 10º lugar, Espectral. Antes de Watchmen Espectral, pelo Darwyn Cooke e Amanda Conner. Ok, esse quadrinho aqui, ele começa bem, ele começa de uma maneira interessante, que é imaginar a Espectral ali naquele período que ela está sendo treinada pela mãe. Então você tem esse conflito de mãe e filha, do que a mãe quer e do que a filha quer. Até que ela decide fugir de casa, porque é um relacionamento bem abusivo. Ela foge de casa e ela participa ali do Verão do Amor em São Francisco, nos anos 60. Dado o contexto histórico de Watchmen, eu acho que é perfeitamente plausível que a personagem tivesse feito parte disso, em quesito de personalidade. Mas em quesito de cronologia, já é uma bola fora, porque dado a idade da Espectral em Watchmen, do ponto que o Watchmen começa, que é o ponto que a HQ termina, você vê que não faz muito sentido, assim, não daria tempo de ter acontecido o que acontece nesse quadrinho. Mas problema cronológico é o de menos, assim. Entra numa trama bizarra de um grupo de swingers de São Francisco e que começam a criar uma droga que faz todo mundo entrar num mundo de putaria, uma coisa assim, que é bizarro, que é totalmente destoante de qualquer coisa que haja em Watchmen. E pior de tudo é o quão ambíguo parece se tornar a mensagem do quadrinho. Você começa a se perguntar o que esse quadrinho quer me dizer. Tem uma hora bizarra em que você vê o comediante fazendo um discurso moralista com uma bandeira dos Estados Unidos atrás, que é uma coisa bizarra. Esse quadrinho destrói toda a sutileza da discussão do Alan Moore em cima da família da Espectral. Era uma coisa tão interessante você ver em Watchmen essa relação que havia entre a Espectral mãe, a filha e a figura do comediante entre as duas, dele ser um cara extremamente escroto, tóxico, mas que parecia que o único pingo de humanidade no comediante era o amor que ele tinha pela filha, mesmo que distante. Tudo isso é jogado no lixo nesse quadrinho. Pra mim, é o único quadrinho que, se fosse considerado cânone mesmo, sinceramente eu não acho que nenhum quadrinho aqui possa ser considerado cânone. Eu ainda acho que o Watchmen funciona melhor como uma obra separada, mas que, se fosse considerado cânone, estragaria certos aspectos de Watchmen, isso aqui. E a Amanda Conner tá de co-escritora, mas ela é artista do quadrinho, então eu realmente não sei até que ponto o quadrinho teve uma visão feminina no seu roteiro para abordar uma personagem feminina, ou até que ponto foi simplesmente a galera colocando o nome da desenhista de co-escritora para dar a impressão de que houve isso, porque sinceramente é um quadrinho que, na minha opinião, parece muito mais um ponto de vista masculino sobre a personagem do que um feminino, o que é um pouco escroto também. E a HQ termina da pior maneira possível, com a Espectral entrando naquela sala de reunião, de quando os heróis se reúnem, e ela olha o Dr. Manhattan pela primeira vez e fala: nossa, que atraente esse cara, ele parece uma estatueta do Oscar. Eu não tô zoando. A Espectral se atrai pelo Dr. Manhattan porque o Dr. Manhattan parece uma estatueta de Oscar. Isso foi uma das... Isso aqui realmente é um péssimo quadrinho, tá? Isso aqui é muito ruim. Eu acho que nem se eu considerasse isso separado de Watchmen, ia ser lá um quadrinho muito bom. Eu acho que ele tem uma ambiguidade muito estranha, uma moral muito bizarra, uma discussão muito pobre em cima de tudo que ele aborda. Em 9º lugar, Rorschach, do Brian Azzarello e o Lee Bermejo. Brian Azzarello é o maior exemplo de One Hit Wonder da história dos quadrinhos. O cara fez 100 balas e depois disso ele achou que nunca mais precisava escrever algo bom na vida dele. Eu acho que a única coisa mais ou menos boa dele, na minha opinião, foi aquela história do Batman do ponto de ignição, mas só porque era um universo alternativo.
Porque o Brian Azzarello, o que ele faz é basicamente tentar ser o Frank Miller, só que sem o pingo de qualidade que teve no que fez o Frank Miller o que ele foi, e sem considerar o contexto em que o Frank Miller surgiu. Porque ele escreve esse monte de história hiper masculinizada, de personagens fodões, que dão porrada em todo mundo e que mata mesmo, e tá pouco se fudendo, e que são violentos pra cacete, que, sabe, filme de ação dos anos 80, estereotipado, só que sem um pingo de sutileza no que tá fazendo. E ele não percebe que isso foi uma coisa que fez muito sentido nos anos 80, mas que hoje em dia já não casa muito bem. Ainda mais quando você tá falando do fucking Rorschach. Eu queria muito ver a galera que acha que o filme do Zack Snyder coloca o Rorschach como um personagem endeusado. Eu queria muito ver o que essa galera acha desse quadrinho aqui. Porque isso aqui é muito infame. Você vai ter uma história, é uma história normal do Rorschach combatendo um psicopata na cidade de Nova York dos anos 70. Você tem muita referência a Taxi Driver do Martin Scorsese, como não podia deixar de ser. Você inclusive tem uma participação do Robert De Niro, do personagem do Travis Bickle nesse quadrinho. Claramente esse quadrinho faz uma péssima exploração do Rorschach, não tem um mínimo de sutileza a respeito da discussão do que o personagem traz em Watchmen, não traz nenhuma referência às opiniões políticas do Rorschach, que são muito fortes na HQ. O quadrinho é só aquela coisa de diálogo e de texto de adolescente problemático de 14 anos que acabou de descobrir o niilismo. Tipo assim, a primeira frase do quadrinho é: tem uma coisa inegável, mas que todos se negam a crer, que este mundo está podre, que este mundo é frio. O quadrinho todo é monólogo tosco desse jeito. A única coisa interessante que eu acho nesse quadrinho é que tem um pequeno um sub-arco amoroso do Rorschach na história. E sinceramente eu acho que esse quadrinho seria muito melhor se fosse meio que uma comédia romântica com o Rorschach. Se fosse tipo assim, o Rorschach tentando viver uma vida normal, você vê um pouco mais disso dele e você vê ele tentando se relacionar com uma pessoa. Eu acho que faria muito mais sentido. Mas não, o quadrinho joga isso fora, isso só serve pra no final a personagem da mulher quase ser morta pelo psicopata da cidade, é uma coisa terrível. Então é mais um dos quadrinhos terríveis que o Brian Azzarello não para de escrever. A mesma coisa que ele fez com o roteiro de Piada Mortal, sabe? De pegar aspectos problemáticos de A Piada Mortal e deixar ainda pior. Então ele pegou um personagem problemático e deixou provavelmente ainda pior nesse quadrinho. A única coisa que eu acho que se salva mesmo é a arte do Libermejo, que eu admiro bastante o trabalho dele. Mas de resto, esse quadrinho aqui é uma grande afronta ao Watchmen, se você for pensar. Seguido, nós temos mais um quadrinho do Brian Azzarello. O Brian Azzarello tá fogo aqui. Aliás, eu queria dizer que os 5 de baixo do meu top 10 são bem fracos, beirando o ruinzão mesmo. Na verdade, o Rorschach e o Espectral são péssimos mesmo. Os 5 de cima são bem legais. Há umas certas qualidades nesse quadrinho, como por exemplo, você tem uma narrativa não linear, porque eu acho que o Brian Azzarello no mínimo entendeu que o comediante é um dos personagens mais bem explorados de Watchmen, o que faz dele um dos personagens com menos coisa pra ser trabalhada aqui. Então o que ele faz é basicamente um mais do mesmo do personagem. Você vai vendo vários sketches, mais ou menos, episódios na vida dele, em diferentes épocas da história, totalmente fora de ordem. Você vai vendo um pouquinho aqui da Guerra do Vietnã, um pouquinho aqui dele mais velho, um pouquinho aqui dele mais jovem. É esse jogo de cenas e cenas e cenas que nunca levam a lugar nenhum, sinceramente. O quadrinho não vai a lugar nenhum, só que pelo menos não é uma experiência que desonra o legado da HQ como as duas anteriores que eu falei. Só que o pior de tudo nessa história aqui é que, como eu falei, o comediante é um dos personagens mais explorados de Watchmen e que justamente fizeram de comediante uma das únicas 3 minisséries de antes de Watchmen que são 6 edições ao invés de 4. Por quê? Por que você vai fazer 6 edições de comediante em vez de fazer 4? Enfim, é um quadrinho que não tem nada a dizer, não tem nada também a estragar, é simplesmente mais coisas do comediante. Mas uma vantagem que ele tem em relação ao Rorschach é que não é uma HQ diferente de Rorschach que parece passar pano pro personagem. Isso aqui não, isso aqui você vê ele fazendo um monte de coisa muito escrota que vai fazer você gostar ainda menos dele. Aí do DJ Jones, que é uma das ilustrações mais fracas de toda a série. Essa aqui é uma das ilustrações mais genéricas que você vai ter ao longo
dessa série. Muito bem, vamos agora para o 7º lugar, Ozymandias, do Lin Wayne e do Jai Lee. O Lin Wayne é o único roteirista de Antes de Watchmen que estava envolvido no Watchmen original, então acabou se criando uma certa expectativa sobre o que ele ia fazer na série. E em Ozymandias o que a gente vai ter é basicamente uma autobiografia do Ozymandias narrada por ele próprio, que mais uma vez o Ozymandias é um dos personagens mais bem explorados de Watchmen, e que não precisava de 6 edições, meu Deus, 6 edições disso, Dito isso, é bem superior ao Azzarello, obviamente. O Lin Wayne é um grande escritor, é simplesmente uma história bem contada daquilo que a gente já conhece da vida do Ozymandias. A gente vê um pouco mais da infância dele, o que é bem interessante, e a gente vê um pouco mais do narcisismo dele sendo construído, da necessidade dele de querer controlar o mundo. Então é um quadrinho mais interessante. A ilustração do Jai Lee é maravilhosa, eu adoro o trabalho do Jai Lee nos quadrinhos. Um grande problema dessa HQ é que ela não entende a personalidade do Ozymandias. Porque o Ozymandias, apesar dele ser muito calculista, ele não é frio. Ele é extremamente temperamental. Você vê isso em Watchmen, assim, o Alan Moore não vive nessa ilusão de que se existisse um homem mais inteligente do mundo, ele seria esses personagens de quadrinhos. Então ele subverte isso bastante. Então, por exemplo, quando o Ozymandias vence, o plano dele dá certo, ele comemora, ele solta franga, ele grita, ele pula. Porque ele é meio que uma criança sádica, o Ozymandias. Nesse quadrinho não, ele é extremamente frio, ele é aquele típico personagem super inteligente de quadrinhos que age como se tudo fosse um jogo de xadrez e não consegue ter o mínimo de esboço emocional pra nada. Mas se você for parar pra pensar que é uma história contada do ponto de vista dele, faz sentido que ele tenha alterado certas coisas na vida dele, que ele tenha contado a história sobre um ponto de vista que faz ele parecer mais superior do que ele realmente é. Então, isso é até interessante, mas de fato é um dos quadrinhos mais dispensáveis diante de Watchmen. Próximo quadrinho, em 6º lugar, é um quadrinho que foi publicado aqui no Brasil um pouquinho em cada um dos volumes. Você sempre, no final de cada volume, você tinha Conto do Cargueiro Negro. Os quadrinhos do Conto do Cargueiro Negro foi publicado de pouco em pouco ao longo de todos os volumes. Foi escrito mais uma vez pelo Lin Wayne, com ilustrações do John Higgins. É a história que acho que menos se relaciona com Watchmen. Tem sim na verdade, ela tem uma moral. A moral da história é que a gente, na busca por vingança, na busca por justiça, acaba se tornando aquilo que a gente mais odeia. Tem um pequeno fator disso. É um quadrinho simplesmente bom de terror. Isso já torna ele superior a todos os outros. É um quadrinho que tá simplesmente querendo contar uma boa história de terror. É basicamente isso, uma boa história de terror envolvendo piratas, envolvendo demônios, aquela coisa, mesma coisa do Conto do Cargueiro Negro. É uma história que envolve esse cara indo buscar coisas pra conseguir a alma dele de volta, uma coisa assim. Mas também não torna ela um clássico do terror ou nada muito brilhante. Mas o Lin Wayne é um dos grandes escritores de quadrinhos de terror da história. E ele manda bem, né, no Antes de Watchmen, Contos do Cargueiro Negro. Então tá aqui em 6º lugar. Vamos então para o 5º lugar. 5º e 4º já. Mais ou menos empatados, em 5º e 4º lugar, foram publicados aqui no Brasil num único volume, Antes de Watchmen, Dollar Bill e Antes de Watchmen, Moloch. Então, eu achei muito estranho ter escolhido justamente o Dollar Bill para fazer uma história toda só sobre ele, mas é um quadrinho único, é uma única edição, não é uma minissérie, escrita pelo Lin Wayne, mais uma vez o Lin Wayne, e ilustrações do Steve Rude, que manda muito bem fazendo um quadrinho bem cartunesco, é um quadrinho que parece um desenho animado. Dollar Bill é bem divertido, é bem engraçado, e é um quadrinho com muito humor negro, humor bem ácido, que vai abordar mais essa questão da fachada dos super-heróis. Né? Muita gente fala de The Boys e tal, que eu acho tosco e que vai ter vídeo de The Boys em breve, mas as temáticas de The Boys já são abordadas nos quadrinhos há muito tempo, especialmente em Watchmen. A gente já tinha essa coisa de que os Minutemans eram só uma fachada midiática para vender coisa, e o Dollar Bill é o maior representante disso. O Dollar Bill era o mascote de um banco que o banco criou quando começou essa onda de super-heróis. E é aqui a gente vai ver a jornada desse cara, que é um ator fracassado, e a gente vê ele entrando nesse teste para conseguir o papel de Dollar Bill, ele consegue, e aí ele se torna esse personagem. Só que coisas vão acontecendo que obrigam ele a ser um super-herói de verdade, o que acaba levando ele à morte, como todo mundo que leu o Watchmen sabe, mas o quadrinho narra isso de uma maneira muito divertida, e é um acréscimo interessante para o Watchmen, assim, quer dizer, não coloca nada novo, mas explora mais um personagem interessante do quadrinho original, de um ponto de vista bem engraçado e irreverente.
Em quarto lugar, Moloch, escrito pelo Michael Straczynski, que aborda o vilão principal de Watchmen, o vilão no caso o vilão clássico, que é colocado no universo de Watchmen como sendo meio que o Coringa dos tempos passados, o Moloch. E a gente vai ver aqui a história dele. E é um estudo de personagem bem interessante, que a gente vê a infância do Moloch, a trajetória dele de mágico fracassado até gênio do crime. É uma minissérie em 2 edições. Na primeira edição a gente vê toda essa parte da evolução dele. E na edição 2 a gente vê quando ele começa a trabalhar para Ozymandias. E aí a história ganha mais camadas e vira uma boa discussão sobre essa questão tipo, da fascinação do Moloch por ter sido salvo pelo Ozymandias. O Ozymandias dá uma oportunidade para ele de trabalhar depois que ele tinha sido um vilão e ter sido preso por vários anos. E o Ozymandias, ao mesmo tempo, a gente vê o lado dele sobre como ele está manipulando o Moloch para que ele faça parte do plano dele. Então é um quadrinho muito interessante que aborda um personagem que esse sim tinha sido pouquíssimo explorado em Watchmen, e o Straczynski fez uma boa exploração desse material. São as 2 histórias mais curtas de Watchmen e incrivelmente 2 das melhores. E nós vamos agora finalmente para o top 3. Aqui sim eu acho que são 3 quadrinhos muito bons, a começar por Antes de Watchmen, Dr. Manhattan. O quadrinho mais uma vez escrito pelo J. Michael Straczynski, com desenhos do Adam Hughes. É uma ilustração funcional, ela funciona bem, apesar de não ser nada que encha os olhos. Mas o que realmente é interessante nesse quadrinho é como ele usa de física quântica e do conceito do gato de Schrödinger numa história de ficção científica genuinamente interessante e genuinamente bem escrita. Porque eu já vi muitas vezes o gato de Schrödinger sendo usado em cultura pop e quase sempre é um uso extremamente banal. Tipo, sim, o gato tá na caixa, ele pode estar morto ou vivo. Uma coisa... O quadrinho todo entra nesse conceito e realmente faz um trabalho muito interessante com esse conceito. Então, esse aqui é um quadrinho que eu acho genuinamente interessante dentro do gênero de ficção científica. Então é um quadrinho que eu acho que funciona bem fora de Watchmen. Você tem um personagem ali, você tem aquelas ideias que o Alan Moore explorou bastante em Watchmen, mas no geral é simplesmente uma boa exploração de ficção científica que vale muito a pena ver. E uma coisa interessante que ela acrescenta ao Watchmen também é que ela explora um pouco mais da vida do John, né, o Dr. Manhattan, humano, explora um pouco mais da vida dele antes de se tornar o Dr. Manhattan, que é algo que eu pessoalmente me interesso em ler. Incrivelmente, os 2 primeiros lugares aqui na minha lista eu não tenho em físico, eu não tenho o quadrinho aqui comigo, então vai aparecer só imagens. Em segundo lugar, Antes de Watchmen, Coruja, com o roteiro do J. Michael Straczynski e ilustrações do Andy Kubert, que é um grande ilustrador de quadrinhos, apesar de eu não achar também a arte dele incrível, mas é muito boa. A primeira coisa que chama atenção nesse quadrinho é como o Straczynski entendeu os personagens que ele está trabalhando. Antes de Watchmen Coruja, a gente vai ver um pouco mais da origem do personagem, e seguido a isso a gente vai ver a relação dele com o Rorschach nos tempos em que os dois trabalhavam juntos. E aí que tá o grande ouro da HQ. Ela tem uma dinâmica de personagem muito foda entre o Coruja e o Rorschach, é quase que um buddy cop movie. Consegue ser um quadrinho muito engraçado em diversos momentos pela forma como ele brinca com os 2 personagens. Antes de Watchmen Coruja consegue ser um Antes de Watchmen Rorschach muito superior ao do Brian Azzarello, porque o Rorschach tem uma grande participação nesse quadrinho, e aqui sim a gente vê uma exploração interessante do Rorschach, da mentalidade dele, do que faz dele um personagem tão interessante, tão complexo, quanto problemático. Inclusive eu diria que é o único quadrinho de toda a série que eu terminei de ler com vontade de reler o Watchmen, porque eu terminei de ler aquele quadrinho pensando assim, caramba, eu quero ver pra onde esses personagens vão. Ou seja, eu tenho que ler o Watchmen de novo. O quadrinho também tem uma subtrama envolvendo uma personagem que é uma super-heroína que ajuda o Coruja, é uma prostituta, e o quadrinho entra numa discussão sobre machismo e prostituição que é muito interessante. Tem diálogos excelentes. Os diálogos desse quadrinho entre a Coruja e essa personagem são muito bons, são muito interessantes e trazem muito material para ser discutido. Inclusive eu quase considerei fazer um vídeo todo só sobre esse quadrinho, mas deixa isso pro futuro, eu realmente não tenho como fazer isso agora. Mas lá pro futuro distante talvez eu faça isso, porque realmente as discussões que esse quadrinho traz são muito interessantes. Em primeiro lugar, incrivelmente, o mesmo roteirista que fez a pior HQ de Antes de Watchmen, que é Espectral, o Darwin Cook, fez a que eu considero a melhor, que é Antes de Watchmen,
Minutemans. Nesse quadrinho a gente tem duas linhas narrativas. Numa delas a gente tem o Coruja original escrevendo a biografia sobre o capuz, que a gente lê partes dela no Watchmen, e toda a polêmica que isso traz, porque todos os ex-companheiros dele do Minuteman começam a trombar com ele e pedindo para ele mudar o livro, porque elas não querem que a vida pessoal delas, que a verdade seja exposta. Eu já acho isso um conceito muito interessante, dessa produção de uma biografia e do alvoroço que essa biografia traz entre as pessoas que estão ali, sobre essa desmitificação dos super-heróis que essa biografia traz. Mais uma vez, um tema muito importante de Watchmen e que muito quadrinho copia. Na verdade, eu diria que essa HQ de Minuteman é o The Boys dos sonhos. Assim, é o mesmo conceito de The Boys. A gente tem esse grupo de super-heróis se juntando. A diferença é que eles não são super poderosos. Todos eles são extremamente problemáticos. Tudo aquilo ali é muito mais uma fachada midiática do que algo de fato que funciona. Então você tem, por exemplo, o empresário dos Minutemans está presente no quadrinho e ele está sempre tentando fazer com que os personagens participem de cenas do crime que sejam favoráveis à imagem deles. Você tem a personagem, que eu esqueci o nome, aquela personagem que é lésbica. Essa personagem ela quer investigar uma questão de pedofilia que estava acontecendo na cidade, uma rede de pedofilia que estava acontecendo na cidade. Só que o empresário fala, investigar esse tipo de coisa vai manchar a imagem de vocês, porque isso é muito pesado, vocês precisam vender quadrinhos, vocês precisam vender bonecos. Você vê muito dessa discussão que é tão interessante em Watchmen, você vê muito bem feita aqui. São 6 edições e é o único quadrinho que compensa as 6 edições, todas elas são muito importantes. É um quadrinho que se desenvolve muito bem ao longo dessas 6 edições e que o tempo é plenamente justificável. É também o quadrinho que mais se aproxima do conceito original do Alan Moore para fazer uma prequel de Watchmen, algo mais focado nos Minutemans. Eu acho inclusive que esse quadrinho daria uma ótima adaptação para a série de TV. A gente vê certas coisas que não mostram em Watchmen e que são muito interessantes da gente ver sendo discutidas aqui. Então, por exemplo, quando acontece a tentativa de estupro do comediante com a Espectral, a gente vê aqui a discussão que aconteceu nos bastidores do grupo sobre o que eles iam fazer com o comediante a respeito daquilo. O plot twist dessa HQ é muito forte, é muito chocante, eu achei muito bacana e conversa diretamente com o que acontece no antes de Watchmen Coruja. Inclusive eu diria que são os dois quadrinhos que conversam muito bem um com o outro. Enfim, Minuteman eu realmente achei um excelente quadrinho sobre a temática de super-heróis na vida real. Eu acho que é realmente comparável em termos de qualidade na abordagem do tema com alguns dos grandes clássicos do gênero. Por isso tá em primeiro lugar no meu ranking Watchmen. E é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever. Como eu falei, muito em breve vai ter tanto vídeo sobre The Boys, que vocês têm pedido um monte, como vídeo sobre as continuações de Watchmen. Então não se esqueça de se inscrever nesse canal. Muito obrigado a todos por estarem aqui mais uma vez comigo, o Sr. Balcão. E grande abraço e valeu!